Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O silêncio aqui pesa diferente. Não é aquela quietude bonita que a gente vê nos filmes, com passarinho cantando e vento na folhagem. Não. O silêncio da fazenda é denso, grudento, do tipo que cola na pele e lembra que você está sozinho, completamente sozinho. Acordo todo dia às 5 da manhã. Não porque preciso, acordo porque o corpo já não sabe fazer diferente. 32 anos vivendo assim, desde que meu pai morreu e minha mãe seguiu ele 6 meses depois. Coração partido, disseram. Eu sei que foi. Vi ela definhar na cadeira da varanda, olhando para o nada, esperando uma carona que nunca chegou. A fazenda fica no interior de Goiás, perto de Porangatu. 300 hectares de pasto, gado Nelore, cerca velha que precisa conserto todo mês. A casa é de tijolo vermelho, telha de barro que estala quando o sol bate forte. Tem uma varanda comprida na frente, onde meu pai fumava cigarro de palha e contava histórias que eu já não lembro direito. Agora só sobrou eu, o silêncio e as cigarras que não calam nunca. O trabalho ocupa o corpo, mas não enche o vazio. Acordo, tomo café preto sem açúcar, visto a roupa que cheira a suor velho mesmo depois de lavada. Boto a bota surrada, pego o chapéu de couro cru e saio. O sol ainda está nascendo, mas o calor já aperta. O chão é vermelho, rachado, seco que nem alma esquecida. Caminho até o curral, conto o gado, verifico o cocho de água. O cavalo branco, o fantasma, me acompanha com aquele olhar manso que quase parece entender. A rotina é sempre igual. Consertar cerca, verificar o pasto, salgar o gado. Voltar para casa quando o sol está alto demais para continuar. Almoço sozinho, prato de arroz, feijão e um pedaço de carne seca. A televisão fica ligada só para o barulho, mas eu não presto atenção. Como rápido, lavo a louça, volto para o trabalho. As horas passam devagar quando não tem ninguém para conversar. Já tentei cachorro, mas morreu de velho. Tentei galinha, mas raposa levou. Sobrou só o fantasma e eu, 2 solitários dividindo o mesmo destino. À tarde, o calor é insuportável. O suor desce pela testa, queima os olhos, gruda a camisa nas costas. A poeira vermelha levanta com o vento quente, entra pelas narinas, gruda na garganta. Bebo água direto da cuia, morna, com gosto de barro. Às vezes, sento na sombra rala de uma árvore seca e fico olhando para o horizonte. Não tem nada lá, só mais terra, mais cerca, mais solidão. Quando era criança, a fazenda era cheia de vida. Minha mãe cantava na cozinha, meu pai ria alto, tinha peão trabalhando, vizinho que passava para tomar café. A casa cheirava a bolo de fubá e café coado na hora. Agora cheira a mofo e tempo parado. Tem dias que eu converso sozinho. Não é loucura, é necessidade. Preciso ouvir voz humana, mesmo que seja a minha. Falo com o fantasma, conto para ele sobre o trabalho, sobre a chuva que não vem, sobre a solidão que aperta. Ele balança a cabeça, relincha abaixo. Às vezes acho que ele entende mais do que qualquer pessoa entenderia. As noites são as piores. Depois que o sol se põe e a escuridão toma conta, o silêncio fica ainda mais pesado. Sento na varanda, fumo um cigarro de palha que eu mesmo enrolo mal e fico olhando as estrelas. São tantas que dói olhar. Cada uma parece uma alma que já se foi, brilhando lá longe, inalcançável. Penso na vida que podia ter tido. Podia ter casado, ter filhos, encher essa casa de barulho e alegria, mas nunca aconteceu. As mulheres da região me acham esquisito, calado demais, sério demais. E talvez elas estejam certas. Passei tanto tempo sozinho que já não sei mais como conversar, como sorrir sem parecer forçado, como dividir o espaço com alguém. A solidão vira um vício silencioso. No começo dói,
Depois acostuma. E quando acostuma, é pior ainda, porque você para de sentir falta, para de esperar, para de acreditar que algo pode mudar. Deito na rede da varanda, balanço devagar, ouço os grilos e as cigarras cantando sua sinfonia monótona. O vento quente passa, traz cheiro de terra seca, de mato queimado, de tempo que não volta. Fecho os olhos e me pergunto se é assim que vou morrer. Sozinho, esquecido, sem ter feito diferença nenhuma na vida de ninguém. Mas naquela tarde de fim de verão, quando o sol queimava forte e eu voltava montado no fantasma, algo mudou, algo que eu nunca poderia ter previsto. Algo que ia mostrar que mesmo num silêncio profundo como o meu, a vida ainda podia gritar. O corpo pesava de cansaço. O suor grudava misturado com poeira vermelha. As cigarras enchiam os ouvidos com aquele zumbido constante que parece entrar na cabeça e não sair mais. Mais um dia comum de solidão, pensei. Mais um dia igual aos outros 1000 que já tinha vivido. Foi quando o cheiro me atingiu. Não era capim queimado, não era terra seca, não era diesel nem fumaça. Era um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, um aviso que arrepiou minha pele inteira e fez cada pelo do meu braço se levantar. O fantasma relinchou inquieto, parou de andar. As orelhas para trás. Animais sentem antes da gente, sentem perigo, sentem morte, sentem coisas que a gente só entende depois. Puxei as rédeas, olhei em volta. A estrada de terra seguia vazia. O sol já começava a descer, tingindo tudo de laranja e vermelho. E foi então que eu vi, entre sacos de lixo rasgados, madeira podre e mato alto, havia uma forma humana. Uma jovem estava sentada no chão, o vestido branco sujo e rasgado, colado ao corpo magro demais. Os joelhos dobrados, as mãos pressionando a barriga como quem tentava segurar a vida com a própria força. O rosto torcido de dor, os olhos marejados, arregalados, cheios de medo e desespero, um silêncio de dor que gritava mais alto que qualquer som. Era uma grávida em trabalho de parto, jogada no meio do lixo como se não valesse nada. No meio do lixo, a vida insistia em nascer. E naquele instante, com o coração batendo descompassado e as mãos tremendo nas rédeas, eu soube que minha vida de silêncio tinha acabado. Desci do cavalo com as pernas trêmulas. Não era medo, era choque. Era a sensação de que o mundo tinha parado de girar e só restava aquela cena. Uma menina jogada no lixo, gemendo baixo, segurando a barriga inchada enquanto a vida lutava para sair. O fantasma bufou, inquieto. Amarrei ele numa cerca caída e me aproximei devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. 37 anos de vida e eu nunca tinha visto nada assim. Nunca tinha estado tão perto de alguém que precisava tanto de ajuda. Moça! Minha voz saiu rouca, quebrada pelo tempo sem uso. Você tá me ouvindo? Ela virou o rosto para mim. Os olhos eram fundos, escuros, cheios de uma dor que ia muito além do corpo. Olhos de quem já tinha desistido, mas o corpo ainda não tinha entendido o recado. Os lábios rachados se mexeram, mas não saiu som. Só um gemido baixo, sufocado, que me cortou por dentro. Calma, moça, eu vou te ajudar. Falei sem saber se era verdade. Como eu ia ajudar? Eu não era médico, mal sabia fazer curativo em boi, mas não dava para deixar ela ali. Não dava para virar as costas e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O cheiro era pior de perto. Sangue, suor, urina, lixo em decomposição. Tudo misturado num odor que grudava na garganta e fazia o estômago revirar. Respirei pela boca, tentando não vomitar, e me ajoelhei ao lado dela. Quanto tempo você está aqui? Perguntei, já sabendo que ela não ia responder. O vestido branco, que um dia deve ter sido bonito, estava ensopado de sangue na parte de baixo. As pernas magras tremiam, os pés descalços, sujos, feridos, com cortes profundos e cheios de terra. Ela gemeu mais forte. As mãos apertaram a barriga com força.
Uma contração. Eu tinha visto vaca parindo, tinha ajudado égua a dar cria, mas aquilo era diferente. Aquilo era uma pessoa, uma menina, uma criança tendo outra criança no meio do nada. Quanto tempo entre as dores? Tentei parecer calmo, mas minha voz tremia. As contrações estão vindo rápido? Ela acenou com a cabeça desesperada. Os olhos se encheram de lágrimas que escorreram, deixando rastros limpos no rosto sujo. E foi ali, naquele silêncio pesado, só cortado pelos gemidos dela e pelas cigarras, que eu entendi. Se eu não fizesse alguma coisa, os dois iam morrer ali. Segurei a mão dela. A pele estava febril, quente demais, pegajosa de suor. Respira fundo, pedi, tentando lembrar do que já tinha visto em filme, em novela, em qualquer lugar. Respira fundo e empurra quando vier a próxima dor. Você consegue. Eu sei que consegue. Ela apertou minha mão com uma força que não parecia possível vir daquele corpo frágil. As unhas, sujas e quebradas, se cravaram na minha pele. Mas eu não soltei. Não podia soltar. Rasguei a barra da minha camisa, as mãos trêmulas lutando com o tecido velho e resistente. Precisava de algo limpo, ou pelo menos mais limpo que aquele lixo todo. Usei a água da cantil que carregava na cela, pouca, morna, mas era tudo que tinha. Molhei o pano improvisado, limpei o rosto dela, o pescoço, tentei trazer algum alívio. Como você chegou aqui? Perguntei, mais para manter ela acordada do que esperando resposta. Quem te deixou assim? Mas ela não respondeu. Só chorou mais forte. Um choro silencioso que doía mais que qualquer grito. E então veio outra contração, mais forte que a primeira. O corpo dela se retorceu. As costas arquearam. A boca se abriu num grito abafado. Empurra! Falei com firmeza que não sentia. Empurra agora! Eu não sabia o que estava fazendo, não fazia ideia, mas tinha visto meu pai ajudar uma égua que não conseguia parir sozinha. Tinha visto ele botar a mão, puxar com cuidado, trazer a vida de volta quando parecia que tudo estava perdido. E se ele conseguiu, eu tinha que tentar. Posicionei o pano nas mãos, me preparei. O coração batia tão forte que doía no peito. As mãos tremiam incontroláveis. Mais uma vez, pedi, a voz falhando. Só mais uma. As contrações vinham numa sequência brutal. Uma atrás da outra, sem descanso, sem piedade. Ela gritava baixo, a respiração falhando, o corpo inteiro tremendo. Eu tremia junto, mas não podia parar, não podia desistir. Se eu desistisse, ela desistia também. Empurra! Gritei dessa vez, esquecendo a calma, esquecendo tudo. Empurra com tudo! E então eu vi. A cabeça surgiu pequena, escura, coberta de sangue e fluido. Meu Deus do céu! Minha respiração travou. As lágrimas vieram sem pedir licença. Embaçaram minha vista, mas eu pisquei rápido, não podia perder o foco. Tá vindo! Falei, a voz embargada. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ela fez um esforço final, um grito rouco e desesperado que ecoou pela estrada vazia. O corpo do bebê escorregou nas minhas mãos, pequeno, molhado, escorregadio. Segurei com força, com cuidado, com desespero. Não podia deixar cair. Pelo amor de Deus, não podia deixar cair. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, não houve som nenhum. O bebê estava roxo, imóvel, os olhinhos fechados. Meu coração parou. Não pode ser. Virei o bebê de bruços, dei umas batidinhas leves nas costas, do jeito que tinha visto fazer. Nada. Bati de novo, mais forte. Nada. O desespero subiu pela garganta, me sufocou. Fiz de novo, com mais força ainda. E então veio um choro fraco, abafado, que foi ganhando força. Um choro que encheu o ar como um milagre, como a coisa mais bonita que eu já tinha ouvido na vida. O bebê chorava, respirava, vivia. No meio do silêncio da estrada, da solidão que eu carregava há anos, da morte que rondava aquele lugar esquecido, a vida tinha vencido. Enrolei o bebê no pano, tentando manter ele aquecido apesar do calor.
Coloquei no peito da mãe, que chorava convulsivamente, os braços fracos mal conseguindo segurar a criança. Ela olhou para baixo, para o rostinho amassado e vermelho, e algo mudou nos olhos dela. A dor ainda estava lá, mas tinha uma luz nova, uma centelha de esperança que não existia antes. "É um menino", disse, a voz saindo estranha, cheia de emoção que eu não sabia que ainda tinha dentro de mim. "Você tem um filho." Ela tentou sorrir, mas o corpo não aguentou. Os olhos reviraram. Desmaiou ali mesmo, o bebê ainda no peito, os dois cobertos de sangue e sujeira. "Não, acorda, acorda!" Segurei o rosto dela, dei leves tapinhas. Nada. O pânico voltou, mais forte ainda. Ela não podia morrer agora. Não depois de tudo. Não depois de ter trazido uma vida ao mundo. Peguei o bebê de volta, enrolei bem apertado no pano e com a outra mão levantei a menina do chão. Ela era leve demais, pesava menos que um saco de ração. Os ossos apareciam por baixo da pele, marcas de desnutrição, de abandono, de uma vida que nunca teve chance de florescer. Carregar os dois até o cavalo foi a coisa mais difícil que já fiz. Os braços tremiam, as pernas falhavam, mas eu não podia parar. Não dava mais para seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Não depois de ter sentido a vida pulsar nas minhas mãos. Não depois de ter visto aquela menina lutar com tudo que tinha para trazer o filho ao mundo. Segurei os dois contra o peito, coloquei o pé no estribo, montei no fantasma com dificuldade. O bebê chorava fino, a mãe desacordada pendia no meu braço. Dei um toque na barriga do cavalo e disparei em direção à fazenda. A poeira vermelha subia em nuvens atrás da gente. O vento cortava meu rosto, secava o suor, levava o cheiro de sangue. Cada solavanco parecia arrancar um fio de vida deles, mas eu não soltei. Apertei mais, segurei mais forte, rezei baixinho palavras que nem sabia que ainda lembrava. O sol já estava se pondo quando chegamos. A luz dourada do fim de tarde iluminava a varanda da casa, o lampião já aceso balançando com o vento. Desci com os dois nos braços, cambaleei até a porta, chutei para abrir. A casa cheirava a mofo e solidão, mas naquele momento era abrigo, era salvação, era esperança. Coloquei a menina no quarto de hóspedes que ninguém usava há anos. O colchão estava duro, o lençol velho, mas era melhor que o chão de lixo onde eu tinha encontrado ela. O bebê continuava chorando, um choro forte agora, saudável, que enchia a casa de vida. Busquei água limpa, panos, álcool, tudo que tinha. O corpo dela ardia em febre, os lábios quase roxos, feridas espalhadas nos braços e pernas. Lavei os ferimentos com cuidado, passei álcool, cobri com lençol limpo. Ela gemeu, mas não acordou. O bebê eu limpei com mais cuidado ainda. Água morna, pano macio, medo de machucar aquele corpinho tão frágil. Enrolei numa toalha limpa, deixei do lado da mãe, na esperança de que o calor dele ajudasse ela a voltar. Sentei na cadeira velha do canto do quarto e fiquei olhando os dois. A menina desmaiada, o bebê agora quieto, apenas respirando. E pela primeira vez em anos, desde que minha mãe morreu e o silêncio tomou conta de tudo, a casa não parecia vazia. A madrugada chegou devagar, arrastada, pesada como chumbo. Não preguei o olho. Fiquei sentado naquela cadeira velha de madeira, vendo os dois ali, imóveis demais para o meu gosto. A cada 5 minutos eu levantava, chegava perto, colocava a mão perto do nariz do bebê para sentir a respiração. Ainda está vivo, ainda está respirando. Volta para a cadeira. Espera. Levanta de novo. O corpo doía. As costas reclamavam da posição. Os olhos ardiam de cansaço, mas eu não conseguia sair dali. E se ela acordasse assustada? E se o bebê precisasse de alguma coisa? E se os dois simplesmente parassem de respirar? Quando a primeira luz do dia começou a entrar pela fresta da janela, iluminando a poeira que dançava no ar, eu finalmente me permiti relaxar um pouco. A menina ainda estava pálida, mas a respiração parecia mais regular.
O bebê dormia enrolado na toalha, o rostinho calmo, os dedinhos minúsculos fechados em punho. Saí do quarto devagar, deixando a porta entreaberta. Fui até a cozinha, pus café para fazer. O cheiro forte encheu a casa, me acordou de verdade. Trouxe um pouco de normalidade para uma situação que não tinha nada de normal. Enquanto o café passava, fiquei olhando pela janela. Lá fora, o mundo continuava igual. O sol nascia vermelho no horizonte. As cigarras já começavam sua cantoria. O fantasma pastava tranquilo no cercado, como se nada tivesse mudado, como se ontem eu não tivesse trazido para dentro da minha casa uma menina que eu não conhecia e um bebê que nasceu nas minhas mãos. O que eu tinha feito? A pergunta veio de repente pesada, assustadora. Eu não sabia nada sobre ela. De onde veio? Por que estava ali? Quem a tinha deixado jogada daquele jeito? E mais importante, quem podia estar procurando por ela? Tomei o café quente, amargo, sem açúcar. Queimou a língua, a garganta, mas eu precisava daquilo. Precisava sentir alguma coisa além do medo e da incerteza que tinham se instalado no meu peito. Voltei para o quarto com uma xícara de água. Se ela acordasse, ia precisar beber. O corpo dela estava desidratado. Dava para ver pela pele seca, pelos lábios rachados. Sentei de novo na cadeira e fiquei esperando. Foi quase meio-dia quando ela mexeu pela primeira vez. Um gemido baixo, a cabeça virando para o lado, os olhos ainda fechados. Levantei num pulo, cheguei perto, segurei a xícara. Calma, você está em segurança. Os olhos dela se abriram de repente, arregalados, apavorados. Tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no colchão ofegante, olhando em volta como um animal acuado. Onde eu tô? A voz saiu rouca, quebrada. Meu filho? Onde está meu filho? Tá aqui, tá bem? Olha. Apontei para o bebê enrolado na toalha ao lado dela. Ele tá dormindo. Tá saudável. Ela virou a cabeça rápido, os olhos procurando, encontrando. E então veio aquele olhar. Aquele olhar de mãe que vê o filho pela primeira vez com clareza. As lágrimas escorreram silenciosas. Molharam o travesseiro velho. Ele tá vivo, sussurrou como se não acreditasse. Ele tá vivo. Tá, graças a você. Você lutou muito. Ela olhou para mim então, realmente olhou. E eu vi o medo ali. O medo profundo de quem não confia em ninguém, de quem já apanhou tanto da vida que qualquer gentileza parece armadilha. Quem é você? Por que me trouxe aqui? Meu nome é João. Eu te achei ontem na estrada. Você estava precisando de ajuda. Não quis entrar em detalhes. Não quis lembrar ela do lixo, do sangue, do desespero. Eu não podia deixar você lá. Ela ficou quieta. Os olhos ainda desconfiados, mas um pouco menos apavorados. Você vai me entregar? A pergunta me pegou de surpresa. Entregar? Entregar para quem? Para eles, ela disse, a voz tremendo. Para a família dele. Não sei quem são eles e não vou entregar você para ninguém. Falei e percebi que era verdade. Você quer água? Ela olhou para a xícara na minha mão e assentiu devagar. Ajudei ela a sentar um pouco. Segurei a xícara nos lábios dela. Bebeu rápido demais, tossiu, mas continuou bebendo até acabar. Devagar. Tem mais. Busquei outra xícara. E outra. Ela bebeu 3 antes de parar. A respiração ainda ofegante, mas menos desesperada. Há quanto tempo você não come? Perguntei. Ela desviou o olhar. Não sei. 3 dias? 4? 3 dias. Grávida, passando fome, andando sabe Deus para onde. E eu reclamando da minha solidão. Vou fazer uma sopa. Você precisa comer alguma coisa. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, falei, já indo em direção à porta. É o certo a fazer. Na cozinha, preparei uma sopa simples. Frango desfiado, batata, cenoura, bastante caldo. Nada pesado, nada que fosse forçar o estômago dela. Enquanto cozinhava, ficava pensando nela, no bebê, no que tinha acontecido, no que ainda podia acontecer.
Voltei com uma tigela fumegante e uma colher. Ela estava sentada agora, segurando o bebê contra o peito. O menino tinha acordado e mamava com dificuldade, mas mamava. Ela olhava para ele com uma mistura de amor e tristeza que partia o coração. "Ele está conseguindo mamar?" Perguntei, oferecendo a tigela. "Tá tentando. Acho que meu leite ainda não desceu direito." Ela pegou a tigela com a mão livre. "Obrigada." Comeu devagar, mas comeu tudo. Cada colher parecia trazer um pouco de vida de volta. As bochechas ficaram menos pálidas. Os olhos menos fundos. "Como você se chama?" Perguntei quando ela terminou. Ela hesitou. Por um momento achei que não ia responder. "Ana. Meu nome é Ana." "Quantos anos você tem, Ana?" Outro silêncio. 17. 17. Meu Deus. Uma criança. Uma criança tendo filho, fugindo de alguém, morrendo de fome na estrada. "E ele?" Apontei para o bebê. "Já pensou em nome?" Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. "Miguel. Eu queria chamar ele de Miguel. Era o nome do meu avô, o único que foi bom comigo." "Miguel é um nome bonito." Peguei a tigela vazia das mãos dela. "Você precisa descansar agora, você e o Miguel. Eu vou ficar por perto se precisar de alguma coisa." "Por quê?" Ela perguntou de repente. "Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece." Fiquei olhando para ela, para aquela menina mulher segurando o filho recém-nascido e não soube o que responder. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que não tinha deixado ela na estrada? Por que tinha trazido 2 estranhos para dentro da minha casa, da minha vida, da minha solidão? Porque era o certo. Foi tudo o que consegui dizer. Porque se eu não fizesse, não ia conseguir viver comigo mesmo depois. Ela não disse nada. Só me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim. E então, pela primeira vez, ela esboçou algo parecido com um sorriso. Fraco, triste, mas um sorriso. "Obrigada." Saí do quarto e fechei a porta. No corredor encostei na parede e respirei fundo. O coração batia acelerado. As mãos tremiam. Eu tinha acabado de prometer proteção para alguém que eu não conhecia. Tinha acabado de me comprometer com uma situação que podia me trazer problemas sérios. Mas quando pensei em voltar atrás, em dizer para ela ir embora assim que melhorasse, algo me impediu. Talvez fosse a lembrança do olhar dela quando viu o filho. Talvez fosse o choro do bebê que tinha enchido minha casa vazia de som. Ou talvez, só talvez, fosse porque pela primeira vez em anos eu não me sentia completamente sozinho. Os dias seguintes foram estranhos, diferentes. Eu acordava e não era só eu e o silêncio. Tinha o choro do Miguel, tinha o barulho de Ana se movendo no quarto, tinha vozes, mesmo que poucas, tinha vida. Eu continuava meu trabalho na fazenda, mas voltava para casa mais vezes durante o dia. Levava água, levava comida, levava panos limpos para o bebê. E aos poucos, muito aos poucos, Ana foi ficando mais forte. No terceiro dia, encontrei ela na varanda. Estava sentada na cadeira velha, o Miguel no colo, olhando para o horizonte vermelho do fim de tarde. "Você devia estar descansando", disse, subindo os degraus de madeira que rangiam. "Já descansei demais, precisava ver o céu." Ela respondeu sem tirar os olhos do horizonte. "Fiquei tanto tempo fechada que esqueci como era." Sentei na outra cadeira, a mesma onde meu pai sentava para fumar. Ficamos ali, em silêncio, só ouvindo as cigarras e a respiração leve do bebê. "Posso perguntar uma coisa?" disse depois de um tempo. "Pode." "Quem fez isso com você?" Ela ficou tensa. Os ombros se enrijeceram. Os braços apertaram o bebê contra o peito. "Desculpa, você não precisa responder se não quiser." "Não", ela disse a voz baixa. "Tá tudo bem. Você merece saber. Você salvou minha vida." E então, ela começou a contar. Devagar, entre pausas longas e lágrimas silenciosas. Contou sobre a família rica que a empregou quando ela tinha 14 anos.
sobre o filho mais velho que começou a olhar para ela de um jeito estranho, sobre a primeira vez que ele entrou no quartinho dela no meio da noite. Contou sobre o medo, sobre as ameaças, sobre o silêncio que ela foi forçada a manter, sobre a gravidez descoberta, sobre a mãe dele que a chamou de vagabunda, de aproveitadora, de mentirosa. Eles queriam que eu sumisse. Me deram dinheiro para ir embora e nunca mais voltar. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas o dinheiro acabou rápido. E eu não sabia para onde ir. Não tenho família. Não tenho ninguém. Agora tem. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Você e o Miguel podem ficar aqui, pelo tempo que precisarem. Ela me olhou, os olhos vermelhos e inchados. Por quê? Por que você faria isso? Porque você precisa. E por que essa casa está vazia há tempo demais? Foi a primeira vez que admiti em voz alta. A solidão, o vazio. A casa grande demais para uma pessoa só. E ali, naquele silêncio que não era mais tão pesado, com o bebê dormindo e a menina ao meu lado, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. Talvez não fosse tarde demais para recomeçar. Talvez aquele encontro na estrada não fosse acaso. Talvez, no meio da minha solidão e do desespero dela, a gente tivesse encontrado algo que os dois precisavam. Um motivo para seguir em frente. As primeiras 2 semanas passaram num ritmo que eu não conhecia. A casa tinha ganhado sons novos. O choro do Miguel às 3 da madrugada, os passos lentos de Ana pelo corredor, o barulho da água fervendo para esterilizar panos. Até o silêncio tinha mudado de textura, ficado menos pesado, menos sufocante. Eu tinha arrumado o quarto dos fundos para eles. Levei o berço velho que tinha sido meu quando criança, guardado no depósito coberto de poeira e teias de aranha. Limpei tudo. Consertei o estrado que estava solto, botei lençóis limpos. Ana chorou quando viu. Não disse nada, mas chorou. A rotina foi se ajustando. Eu acordava cedo, fazia café forte, deixava na garrafa térmica para ela. Saía para o trabalho na fazenda, mas voltava no meio da manhã para ver se estava tudo bem. Levava frutas quando passava perto da cidade. Comprei leite em pó, mamadeira, fraldas de pano. Coisas que eu nunca tinha comprado na vida, mas que agora pareciam as mais importantes do mundo. Ana melhorava a cada dia. As feridas nas pernas tinham cicatrizado. O rosto tinha ganhado cor. Ela começou a comer melhor, a andar pela casa, a segurar o Miguel com mais confiança. E aos poucos, muito aos poucos, ela começou a falar. Não muito, frases curtas, respostas breves, mas era alguma coisa. O café tá bom, ela dizia às vezes. O Miguel dormiu a noite toda, em outras. Pequenas pontes sendo construídas entre 2 desconhecidos que o destino tinha jogado na mesma casa. Mas a paz durou pouco. Numa quinta-feira de manhã, eu tinha ido até o pasto do fundo consertar uma cerca que o gado tinha derrubado. O sol já estava alto, o calor sufocante quando escutei o motor de uma caminhonete ao longe. Não era comum. A fazenda ficava no final da estrada de terra, não passava ninguém por ali sem motivo. Larguei o alicate e a cerca, montei no fantasma e voltei a galope. O coração já batia acelerado antes mesmo de saber o porquê. Instinto, pressentimento, medo. Quando cheguei perto da casa, vi a caminhonete prata parada em frente à varanda. Uma Hilux novinha, vidros fumê, rodas cromadas. Do lado de fora, 2 homens. Um mais velho, barrigudo, camisa social arregaçada e chapéu de couro caro. O outro mais novo, magro, óculos escuros, postura de quem estava acostumado a intimidar. Ana estava na porta da casa, segurando o Miguel contra o peito, o rosto pálido como o papel. Ela tremia, dava para ver de longe, mesmo com a distância. "Pode ajudar os senhores?" Falei alto, descendo do cavalo antes mesmo dele parar completamente. O homem mais velho se virou. Tinha um sorriso no rosto, mas era daqueles sorrisos falsos que não chegava nos olhos. "Boa tarde, amigo."
A gente está procurando uma moça. Dizem que ela pode estar por aqui. Não tem nenhuma moça por aqui, só eu. É mesmo? Ele olhou para o lado, para o outro homem e deu uma risadinha. Que estranho, porque a gente recebeu uma informação bem clara de que ela estava nessa propriedade. Uma mocinha, 17 anos, com um bebê recém-nascido. O sangue gelou nas minhas veias. Como eles tinham descoberto, quem tinha falado? Eu só tinha ido na cidade 2 vezes e das 2 fui discreto. Não falei com ninguém. Não dei explicação sobre as compras. Escuta aqui. O homem deu um passo na minha direção. Ele era mais baixo que eu, mas tinha aquele jeito de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Essa moça fugiu de casa. Causou um problema muito grande para uma família respeitável. E o bebê... Bem, o bebê é assunto particular. A gente só quer levar eles de volta, pro bem de todos. Pro bem de todos, repeti sentindo a raiva subir. Ou pro bem de vocês. O sorriso dele sumiu. Os olhos ficaram frios, duros. Você não quer problema, rapaz. A gente sabe onde você mora. Conhece suas terras? Seria uma pena se algo acontecesse com a sua fazenda. Incêndio, por exemplo. É época seca. Qualquer fagulha pode causar um estrago enorme. Era ameaça. Clara. Direta. Olhei para Ana. Ela segurava o Miguel tão forte que o bebê começou a chorar. Os olhos dela imploravam. Não deixa eles me levarem. Por favor, sai da minha propriedade. Falei, a voz saindo mais firme do que eu me sentia. Agora. O homem mais novo deu um passo à frente, a mão indo para o bolso. Meu corpo inteiro se tensionou. Será que ele tinha arma? Será que ia ter coragem de usar? Paulo, o mais velho, segurou o braço do outro. Calma, não precisa disso. Voltou-se para mim. Você tem certeza que quer fazer isso? Proteger uma vagabunda que engravidou do filho de um homem importante? Você acha que vale a pena jogar tudo fora por causa dela? Eu acho que vale a pena fazer o certo. E o certo é vocês saírem da minha terra antes que eu chame a polícia. Polícia? Ele riu, mas era uma risada sem humor. Rapaz, você acha que a polícia vai fazer alguma coisa? Você sabe quem é o pai dessa criança? Você sabe que família ele pertence? Não me importa. Ela não vai com vocês. O silêncio que seguiu era pesado, carregado de ameaça. Os 2 homens me olhavam, calculando, decidindo se valia a pena insistir. Minha mão estava ao lado do corpo, pronta para qualquer coisa, mas por dentro eu tremia. Eu não era homem de briga, nunca tinha sido. Mas ali, naquele momento, eu sabia que ia fazer o que fosse preciso. Tá bom, o homem mais velho disse finalmente voltando para o carro. Você fez sua escolha, mas não diga que não foi avisado. Entrou na caminhonete, bateu a porta. O outro o seguiu. O motor ligou, a caminhonete deu ré, levantando nuvem de poeira vermelha. Antes de ir embora, o homem mais velho abriu a janela e gritou: a gente volta, e da próxima vez não vai ser para conversar. Fiquei parado ali, vendo eles se afastarem pela estrada de terra até sumirem completamente. Só então percebi que estava segurando a respiração. Soltei o ar todo de uma vez, as pernas quase falhando. Ana desceu os degraus da varanda correndo, o Miguel ainda chorando no colo dela. Eles vão voltar. Eles sempre voltam. Eu preciso ir embora. Eu preciso... Calma. Segurei os ombros dela. Você não vai a lugar nenhum. Você não entende! Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Eles não vão desistir. Eles vão voltar e vão fazer mal para você. Vão queimar sua casa, vão matar seu gado, vão destruir tudo, tudo por minha causa. Escuta, falei olhando direto nos olhos dela. Eu não vou deixar eles te levarem. Nem você, nem o Miguel. Eu prometo. Como? Como você vai impedir? São homens poderosos. Tem dinheiro, tem influência, tem... E eu tenho razão. E tenho essa terra. E tenho você e o Miguel para proteger. Respirei fundo. Agora entra. Vamos trancar tudo. E vamos pensar no que fazer. Passamos o resto do dia trancados dentro de casa. Tranquei todas as portas.
Fechei todas as janelas apesar do calor insuportável. Peguei a espingarda velha do meu pai, limpei, carreguei, deixei perto da porta. Não sabia se ia ter coragem de usar, mas a visão dela ali dava algum conforto. Ana não conseguiu comer nada no almoço. Ficou sentada na cozinha, balançando o Miguel no colo, o olhar perdido, assustado. Eu tentei conversar, tentei acalmar, mas as palavras não saíam direito. Eu devia ter morrido naquela estrada. Ela disse de repente, a voz sem vida. Seria melhor para todo mundo. Não fala isso. É verdade, eu só trago problema. Para mim, para o Miguel e agora para você também. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Você nem me conhece. Por que está fazendo isso? Porque... Parei, procurando as palavras certas. Porque eu passei os últimos 10 anos sozinho nessa fazenda. Trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando de novo. Sem propósito, sem motivo, só existindo. E então, você apareceu. E o Miguel. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha algo que importava. Algo maior que eu. Maior que essa solidão toda. Ela não disse nada. Só continuou balançando o bebê, mas algo nos olhos dela mudou. Uma compreensão silenciosa. Talvez ela também soubesse o que era estar sozinha no mundo. Talvez ela também precisasse de alguém tanto quanto eu. A noite caiu pesada, densa. O tipo de escuridão que parece ter peso, que pressiona o peito e dificulta a respiração. Ficamos na sala, só com uma lamparina acesa. Eu na cadeira perto da janela, a espingarda no colo. Ana no sofá, o Miguel dormindo no peito dela. João? Ela chamou baixinho. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ninguém nunca fez nada por mim antes. Ninguém nunca se importou. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. Cresci em casa de gente que só me queria para trabalhar. Nunca tive nada. Nunca fui nada. E agora você está arriscando tudo por mim. Você é alguém, Ana. Você sempre foi. Só estava cercada das pessoas erradas. Ela soluçou baixo, tapando a boca para não acordar o bebê. E ali, naquele silêncio pesado da noite, enquanto eu ficava de guarda esperando por inimigos que podiam voltar a qualquer momento, eu percebi uma coisa. Eu tinha passado tanto tempo com medo da solidão que tinha esquecido de ter medo de outras coisas. De ameaças reais, de perigos concretos, de pessoas ruins que faziam mal aos outros. A solidão tinha sido uma prisão segura, mas agora, tendo algo para proteger, eu tinha voltado a viver de verdade, com todos os riscos que isso significava. O Miguel acordou no meio da madrugada chorando alto. Ana levantou rápido, foi para o quarto dar de mamar. Eu continuei na janela, olhando a escuridão lá fora, cada sombra parecendo uma ameaça, cada som parecendo um aviso. Será que eles iam voltar essa noite? Ou iam esperar? Iam trazer mais gente? Iam fazer o que prometeram? As perguntas não paravam de girar na minha cabeça e junto com elas vinha o medo. Não medo por mim. Eu já tinha vivido sozinho tempo demais para ter medo da morte. Mas medo por eles, por Ana, por Miguel, por aquelas 2 vidas que agora dependiam das minhas escolhas. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa, eu ainda estava acordado. Os olhos ardiam de cansaço, mas eu não podia dormir. Não ainda. Não enquanto não tivesse certeza que eles estavam seguros. Ana saiu do quarto, o Miguel no colo, e parou ao me ver ainda na mesma posição. Você não dormiu? Não consegui. Ela se aproximou, sentou no braço da cadeira. Não pode continuar assim, você vai ficar doente. Vou ficar bem. João, ela segurou meu braço. A gente precisa ter um plano. Não dá para ficar só esperando eles voltarem. Eu sei. Passei a mão no rosto, cansado demais para pensar direito. Eu sei, mas que plano? Ir para a polícia? Você mesma disse que eles têm influência. Fugir? Para onde? Com que dinheiro? Não sei, ela admitiu, a voz pequena. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque eles vão voltar. E quando voltarem,
Não terminou a frase, não precisava. Nós dois sabíamos o que vinha depois, e foi ali, naquele amanhecer incerto, com o cansaço me consumindo e o medo no peito dela, que eu tomei uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo. Hoje eu vou na cidade. Falei, me levantando da cadeira. Vou conversar com algumas pessoas, ver se alguém pode ajudar, e vou comprar mantimentos para a gente ficar uns dias sem precisar sair. E se eles te seguirem? Não vão. Eu vou ser cuidadoso. Mas quando coloquei o pé na estrada de terra 2 horas depois, montado no fantasma, com o sol já quente nas costas e a poeira vermelha subindo ao redor dos cascos do cavalo, eu não tinha tanta certeza assim. Porque às vezes, não importa o quanto a gente tenta se preparar, o perigo vem de onde menos espera. E às vezes, por mais que a gente queira proteger quem ama, não é o suficiente. Mas eu tinha que tentar, porque aquela menina e aquele bebê eram agora minha responsabilidade. Eram minha família. E eu não ia desistir deles, mesmo que isso significasse perder tudo. A viagem até a cidade durou mais de 1 hora. O fantasma ia num trote lento, cansado, sentindo o peso da tensão que eu carregava. O sol batia sem piedade, o suor escorria pelas costas, grudava a camisa na pele. A estrada de terra vermelha parecia não ter fim, serpenteando entre cercas caídas, pastos secos, casas abandonadas que já tinham sido sonhos de alguém. Eu conhecia cada curva daquele caminho. Tinha feito ele centenas de vezes, mas hoje era diferente. Hoje eu olhava para trás a cada 5 minutos, esperando ver a caminhonete prata me seguindo. Hoje cada som me fazia saltar. Cada nuvem de poeira ao longe parecia uma ameaça. O medo tinha mudado de forma. Não era mais só medo da solidão, do vazio, do tempo passando sem sentido. Era medo concreto, medo de perder, medo de falhar, medo de que minha tentativa de salvar alguém acabasse destruindo todos nós. Pensei em voltar várias vezes. Dar meia volta, trancar as portas, esquecer a cidade e ficar escondido na fazenda até que tudo passasse. Mas eu sabia que não ia passar. Problemas desse tipo não somem sozinhos. Homens como aqueles não desistem. E quanto mais tempo eu esperasse, pior ia ficar. A cidade apareceu no horizonte como sempre. Pequena, empoeirada, esquecida pelo tempo. Porangatu tinha 20.000 habitantes. Talvez menos. 2 ruas principais. Comércio escasso, calçadas quebradas. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Onde fofoca viaja mais rápido que vento, onde segredos duram pouco. Amarrei o fantasma na frente da venda do seu Antônio, um homem de 60 anos que conhecia meu pai desde criança. Se tinha alguém que podia me dar conselho sem espalhar para os outros, era ele. A loja cheirava a querosene, farinha de milho e fumo de rolo. Prateleiras velhas de madeira carregadas de produtos empoeirados. Um ventilador no teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro sem trazer alívio nenhum. João! Seu Antônio estava atrás do balcão, escrevendo algo num caderno surrado. Levantou os olhos e sorriu, mas o sorriso sumiu quando viu minha cara. Que foi, rapaz? Tá com cara de quem viu o diabo. Preciso conversar com o senhor. Em particular. Ele olhou em volta. A loja estava vazia. Só tinha uma mulher lá no fundo escolhendo tecido. Maria! Chamou alto. Pode ir almoçar. Eu fecho aqui. A mulher resmungou alguma coisa, mas saiu. A sineta da porta tilintando. Seu Antônio virou a placa para fechado, trancou a porta e voltou para o balcão. Fala! Contei tudo. Desde o momento que encontrei Ana na estrada até a visita dos homens ontem. Não escondi nada, não tinha tempo para isso. Ele me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, as rugas se aprofundando. Quando terminei, ele suspirou pesado e coçou a barba grisalha. Você se meteu numa encrenca grande, João, muito grande. Eu sei, mas eu não podia deixar ela lá. O senhor teria deixado? Não, não teria.
Ele admitiu, balançando a cabeça. Mas isso não muda o fato de que você está lidando com gente perigosa. Eu sei quem são. A família Novaes, donos de metade das terras daqui até Uruaçu, políticos, fazendeiros, gente com muito dinheiro e nenhum escrúpulo. O senhor conhece o filho? Bernardo Novaes Júnior, um moleque mimado que sempre teve tudo o que quis. E quando não tinha, pegava à força. Ele fez uma pausa. Já ouvi histórias, moças que sumiram depois de trabalharem na fazenda deles. Nenhuma quis falar, todas saíram com dinheiro no bolso e medo nos olhos. O estômago revirou. E a polícia não faz nada? Polícia aqui responde para quem paga melhor, e ninguém paga melhor que os Novaes. Ele me olhou sério. João, meu conselho, entrega a menina. Pega um dinheiro para compensar o trabalho e esquece que isso aconteceu. Não posso fazer isso. Por que não? Você mal conhece ela, porque ela me pediu para não deixar eles levarem ela. Falei, a voz saindo mais firme. Porque ela está morrendo de medo, porque aquele bebê não tem culpa de nada, e porque se eu entregar eles agora, eu nunca mais vou conseguir me olhar no espelho. Seu Antônio ficou quieto por um longo momento, me estudando. Então, ele suspirou de novo e abriu uma gaveta debaixo do balcão. Tirou uma caixa de papelão velha e colocou em cima do balcão. Seu pai era meu amigo. Um homem bom, justo, e eu sei que ele criou você para ser igual. Abriu a caixa. Dentro tinha dinheiro, notas velhas, amarrotadas, mas era uma quantia razoável. Isso aqui é para emergências, para quando alguém que eu gosto precisa sumir rápido. Seu Antônio, eu não posso... Pode sim, e vai. Ele empurrou a caixa na minha direção. Pega essa menina e esse bebê e sai da região. Vai para o Tocantins, para o Pará, para qualquer lugar longe daqui. Começa de novo, longe dos Novaes. Olhei para o dinheiro. Devia ter uns 5, 6 mil reais ali. Era mais do que eu tinha visto junto em anos. Era a chance de fugir, de recomeçar, de deixar tudo para trás. Mas também significava abandonar a fazenda, a terra do meu pai, a casa onde cresci, tudo o que me restava da minha família. E a fazenda? Esquece a fazenda. Terra a gente consegue em outro lugar. Mas vida a gente só tem uma. Ele fechou minha mão em volta da caixa. Vai, João, antes que seja tarde demais. Saí da loja com a caixa escondida debaixo da camisa. A cidade continuava sua rotina lenta. Gente andando devagar na calçada, cachorro deitado na sombra, vendedor de picolé empurrando seu carrinho barulhento. Ninguém sabia, ninguém imaginava. A vida deles seguia normal enquanto a minha desmoronava. Fui até o mercado, comprei mantimentos, arroz, feijão, óleo, leite em pó, fraldas, remédios. Gastei quase tudo que tinha guardado, mas não importava. Se a gente ia fugir, precisava estar preparado. Estava amarrando os sacos na cela do fantasma quando senti aquela sensação de estar sendo observado, aquele formigamento na nuca que não mente. Virei devagar. Do outro lado da rua, encostado num poste, estava o homem magro de ontem, o tal Paulo. Óculos escuros, cigarro na boca, me olhando sem nem tentar disfarçar. Nossos olhos se encontraram. Ele deu um sorriso torto, jogou o cigarro no chão, pisou em cima. Então fez um gesto com a mão, passando o dedo pelo pescoço. Uma ameaça clara, simples, direta. Terminei de amarrar as coisas com as mãos tremendo. Montei no fantasma, cutuquei a barriga dele e saí da cidade num trote rápido. Não corri. Não podia demonstrar medo. Mas por dentro, meu coração batia tão forte que doía. Eles estavam me vigiando. Sabiam cada movimento meu. E isso significava que sabiam também sobre Ana e Miguel. Sabiam que eles ainda estavam na fazenda. A volta foi um pesadelo. Cada curva da estrada podia esconder uma emboscada. Cada moita de mato podia ter alguém esperando. O sol estava alto, o calor insuportável. Mas eu suava frio. As mãos apertavam as rédeas com força, os olhos não paravam de procurar por perigo.
Quando finalmente vi a casa ao longe, o alívio foi tão grande que quase caí do cavalo. Estava tudo quieto, normal. O fantasma acelerou sozinho, sentindo minha urgência. Mas quando cheguei perto, algo estava errado. A porta da frente estava entreaberta. Eu tinha deixado trancada. Tinha certeza absoluta disso. Desci do cavalo num pulo, o coração disparado. "Ana!" gritei, correndo para os degraus. "Ana!" Silêncio. Entrei na casa correndo, a respiração falhando. "Ana! Miguel!" A sala estava vazia. A cozinha também. Corri para o corredor. Abri a porta do quarto deles. Vazio. A cama estava revirada, a janela aberta, marcas de luta no chão. Eles tinham levado ela. As pernas falharam. Caí de joelhos no meio do quarto, o mundo girando. Não pode ser. Foi quando vi. Um papel no chão amassado com letra tremida. "Levaram a gente. Não venha atrás. Vão te matar. Me desculpa por tudo. Ana." Li e reli 1000 vezes, como se as palavras fossem mudar. Como se fosse pesadelo e eu fosse acordar. Mas não mudava. Não era sonho. Era real. Terrivelmente real. Eles tinham entrado na minha casa. Tinham levado ela e o bebê. Enquanto eu estava na cidade comprando comida, achando que estava protegendo eles, eles tinham sido arrancados daqui. Por minha culpa. A raiva veio de repente, quente, sufocante. Raiva de mim mesmo por ter saído. Raiva deles por serem covardes. Raiva do mundo inteiro por permitir que coisas assim acontecessem. Levantei cambaleando, peguei a espingarda que tinha deixado encostada na parede, conferi as munições. 2, só 2. Mas ia ter que dar. Eu não era homem de violência. Nunca tinha sido. Mas naquele momento, com a carta tremendo na minha mão e o cheiro de Ana ainda no quarto, eu soube que ia fazer o que fosse preciso. Saí correndo para o cavalo. O fantasma estava cansado da viagem, mas não tinha tempo para descanso. Montei de novo, cutuquei forte. Ele relinchou, mas obedeceu, saindo em galope. Eu sabia onde ficava a fazenda dos Novais. Todo mundo sabia. Era a maior da região. Com casa grande branca, portão de ferro, empregados para todo lado. Um império construído em cima do sofrimento dos outros. O fantasma corria com tudo que tinha. O vento queimava meu rosto, secava as lágrimas que eu não sabia que estavam caindo. A poeira subia atrás de mim como rastro de guerra. E eu ia buscar eles. Ia trazer ela e o bebê de volta. Ou ia morrer tentando. A estrada passava rápido, cerca, pasto, casa, curva. Tudo borrado pela velocidade. Minha mente não parava. O que eu ia dizer? O que ia fazer? Eles tinham armas, tinham gente, tinham poder. E eu? Eu tinha o quê? Uma espingarda velha e raiva no coração. Mas tinha também uma coisa que eles não tinham. Eu não tinha nada a perder. Quando a casa dos Novais apareceu no horizonte, grande e branca como túmulo, eu não diminuí a velocidade. Passei direto pelo portão aberto, ignorando o grito do segurança, e só parei quando cheguei na frente da varanda principal. Desci do cavalo segurando a espingarda. Os joelhos tremiam, mas eu me mantive firme. Tinha uns 5 homens na varanda, todos se levantando, mãos indo para os coldres. "Onde ela tá?" gritei, a voz saindo rouca. "Onde tá a menina e o bebê?" O homem mais velho de ontem saiu da casa. O tal que tinha me ameaçado. Ele vinha sorrindo, calmo, como quem tinha todo o controle da situação. "Ah, o fazendeirinho veio buscar sua vagabunda. Que lindo!" Ele parou no topo da escada. "Baixa essa arma, rapaz, você tá muito superado aqui." "Eu só quero eles de volta. Me dá eles e eu vou embora. Nunca mais vou incomodar vocês." "Não é tão simples assim." Ele desceu um degrau. "Veja bem, aquela menina fugiu levando uma propriedade que não pertence a ela. O bebê é um Novais, tem nosso sangue e a gente não abandona o que é nosso." "Propriedade? Ela é uma pessoa. Ela é uma empregada que roubou e fugiu. E você, meu amigo, é cúmplice de sequestro de menor, sabia disso?
Ele sorriu mais largo. Eu já liguei para a polícia. Eles estão a caminho. Vão prender você por sequestro, cárcere privado, talvez até pedofilia. Sei lá, a gente inventa uma história boa. O mundo girou. Eles tinham pensado em tudo. Tinham virado o jogo completamente. Agora eu era o criminoso. Eu era o vilão. Então, abaixa essa arma. Ele continuou descendo. Entrega ela para mim. E talvez, só talvez, eu convença meu filho a não te processar. Você volta para sua fazendinha, esquece que isso aconteceu e a gente não se vê nunca mais. Olhei para a espingarda nas minhas mãos. Pesada, real, carregada. Eu podia apertar o gatilho. Podia acabar com aquele homem ali mesmo. Mas aí os outros me matavam. E Ana e Miguel continuavam presos. Não tinha saída. Baixei a arma devagar. As mãos tremiam tanto que quase deixei ela cair. Tinha perdido. Tinha falhado completamente. Boa escolha. Ele chegou perto, arrancou a espingarda da minha mão. Agora sai daqui antes que eu mude de ideia e deixe meus homens te darem uma lição. Posso pelo menos ver se eles estão bem? Só um minuto? Não. Ele jogou a espingarda longe. Agora sai. Montei no fantasma com lágrimas escorrendo sem controle. Tinha falhado. Tinha prometido proteger ela e tinha falhado. Olhei para as janelas da casa procurando, esperando ver algum sinal. E vi. No segundo andar, numa janela pequena, Ana estava segurando o Miguel. Ela me viu e pressionou a mão contra o vidro. Estava chorando. Os lábios se moveram. Não consegui ouvir, mas consegui ler. Vai embora. E então alguém a puxou para trás. A cortina fechou. Sumiram. Cutuquei o fantasma e voltei para a estrada. Cada metro que me afastava parecia arrancar um pedaço de mim. Mas o que eu podia fazer? Eu estava sozinho. Eles eram muitos. Tinham poder, dinheiro, lei do lado deles. Eu não era nada. Cheguei na fazenda quando o sol já estava se pondo. A casa vazia me esperava. Silenciosa, fria, como sempre tinha sido antes deles chegarem. Entrei, tranquei a porta e desmoronei no chão da sala. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. Chorei pela injustiça, pela impotência, por ter acreditado que eu podia fazer diferença. A noite caiu. E com ela, a verdade. Eu tinha passado anos fugindo da solidão, mas no fim, a solidão sempre vence, sempre ganha. Eu estava sozinho de novo, e dessa vez doía muito mais. Passei 3 dias como morto-vivo. Acordava, mas não levantava. Olhava para o teto rachado do quarto, contando as manchas de umidade, tentando encontrar algum sentido em continuar. A casa estava em silêncio de novo. Aquele silêncio pesado, denso, que eu conhecia tão bem. Mas agora era pior. Porque agora eu sabia como era quando o silêncio era quebrado. Sabia o som do choro do Miguel. Sabia o barulho dos passos de Ana pelo corredor. Sabia o gosto de não estar sozinho. E agora que tinha perdido isso, a solidão doía de um jeito que nunca tinha doído antes. O fantasma ficava no curral esperando. O gado mugia com fome, mas eu não tinha força para sair. A comida estragava na cozinha. O café esfriava na xícara sem ser bebido. Eu só ficava ali, deitado, esperando que o tempo passasse e levasse a dor junto. Mas a dor não passava. Só crescia. No terceiro dia, acordei com o sol já alto. Devia ser quase meio-dia. A boca estava seca, o corpo dolorido de ficar tanto tempo na mesma posição. Levantei cambaleando, fui até a cozinha, bebi água direto da torneira. A água estava morna, com gosto de ferrugem, mas molhou a garganta. Foi quando vi a carta, não a carta que Ana tinha deixado. Essa eu tinha guardado no bolso, amassada, relida 1000 vezes até decorar cada palavra. Era outra carta, nova. Alguém tinha colocado debaixo da porta durante a noite. Peguei com mãos trêmulas. O envelope era branco, limpo, sem remetente. Abri rasgando o papel. Dentro tinha uma foto e uma mensagem curta escrita à mão. A foto me fez o estômago revirar. Era Ana.
Ela estava sentada numa cadeira, segurando o Miguel, mas não era a mesma menina que eu tinha acolhido. O rosto estava inchado, roxo no lado esquerdo, o lábio rachado e sangrando, os olhos vermelhos de tanto chorar, olhando direto para a câmera com uma mistura de medo e súplica. A mensagem dizia apenas: ela está pagando por sua teimosia. Cada dia que passa vai ficar pior. Assina os papéis e esquece que ela existiu. É sua última chance. Amanhã não vai ter mais volta. Embaixo, um documento. Termo de transferência de guarda voluntária. Declaração de que a menor Ana Silva havia entregado seu filho de livre e espontânea vontade para a família Novaes, renunciando a todos os direitos maternos. Tinha espaço para minha assinatura como testemunha. Eles queriam que eu mentisse, que eu validasse o roubo daquela criança, que eu ajudasse a apagar a existência de Ana como mãe. Olhei para a foto de novo, para o rosto machucado dela, para os olhos que imploravam, e algo dentro de mim quebrou de vez. Não foi raiva dessa vez, não foi desespero, foi algo mais profundo, mais frio, mais definitivo. Foi decisão. Eu tinha passado a vida inteira evitando conflito, sendo o homem quieto, o vizinho que não incomodava, o fazendeiro que cuidava da sua vida sem se meter na dos outros. Tinha aceitado a solidão porque era mais fácil que lutar. Tinha me conformado com o vazio porque era mais seguro que arriscar. Mas agora não. Agora tinha alguém dependendo de mim. Tinha uma menina sendo espancada porque eu tinha prometido proteger ela. Tinha um bebê que ia crescer, achando que foi abandonado pela mãe, quando, na verdade, ela lutou até o fim para ficar com ele. E eu não ia deixar isso acontecer. Pela primeira vez em 3 dias, senti fome. Comi pão duro com café requentado. Tomei banho frio na bica dos fundos, me barbeei, vesti roupa limpa. Olhei para o espelho rachado do banheiro e mal reconheci o homem que olhava de volta. Os olhos estavam fundos, o rosto magro, mas tinha algo novo ali. Uma determinação que nunca tinha visto antes. Fui até o depósito nos fundos da casa. Lá, embaixo de lonas velhas e ferramentas enferrujadas, estava o baú de madeira do meu pai. Abri com a chave que ficava escondida na viga. Dentro, as coisas que ele tinha guardado a vida toda. Documentos da fazenda, fotos antigas e, no fundo, embrulhado num pano oleado, uma pistola 38. Meu pai tinha comprado ela anos atrás, quando a região era mais violenta. Nunca precisou usar. Me ensinou a atirar quando eu tinha 15 anos, mas depois guardou e nunca mais falou no assunto. Peguei a arma, senti o peso frio do metal. Estava limpa, bem conservada. Tinha uma caixa de munição junto. Carreguei o tambor com mãos que não tremiam mais. Não ia usar, pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Mas precisava estar preparado. Precisava ter alguma coisa além da minha palavra e da minha fraqueza. Peguei também uma mochila velha. Coloquei dentro água, comida não perecível, remédios, as economias que sobravam, roupas de bebê que tinha comprado e não tinham sido usadas. Preparei como se fosse para a guerra, porque talvez fosse. Quando tudo estava pronto, sentei na varanda com um caderno velho e uma caneta. Comecei a escrever. Não para a polícia, não para juiz, não para ninguém oficial. Para Ana. Uma carta explicando tudo. Tudo que eu tinha descoberto, tudo que eu ia fazer, tudo que eu queria que ela soubesse caso desse errado. Ana, se você está lendo isso, é porque eu falhei de novo, mas eu quero que você saiba que eu tentei. Tentei de verdade. Você e o Miguel não merecem passar pelo que estão passando. Ninguém merece. Eu passei a vida inteira com medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de me conectar com alguém e depois ter que lidar com a dor de perder essa pessoa. Por isso fiquei sozinho. Por isso deixei essa fazenda virar minha prisão. Mas você me mostrou algo que eu tinha esquecido. Que a vida sem risco não é vida. Que vale a pena lutar por quem a gente ama, mesmo sabendo que pode perder. Que solidão escolhida por medo é pior que solidão imposta pela vida.
Então, eu vou fazer o que devia ter feito desde o começo. Vou lutar por você, por vocês dois. E se eu não conseguir, pelo menos vou morrer sabendo que tentei, que não fui covarde de novo, que pela primeira vez em muito tempo eu fiz algo que importava. Obrigado por ter aparecido na minha vida. Obrigado por ter me mostrado que eu ainda podia sentir algo além de vazio. Você salvou minha vida tanto quanto eu tentei salvar a sua. João. Dobrei a carta e deixei em cima da mesa da cozinha com um peso em cima. Se eu não voltasse, alguém ia achar. Seu Antônio, provavelmente. Ele ia entender. Ia fazer chegar nas mãos certas. O sol estava começando a se pôr quando montei no fantasma pela última vez. O cavalo sentiu algo diferente porque relinchou inquieto, as orelhas para trás. Dei uns tapinhas no pescoço dele. Eu sei, amigo. Eu sei. Mas a gente precisa fazer isso. Não fui pela estrada principal. Conhecia a região bem demais para isso. Tinha trilhas antigas, caminhos de gado, passagens que só quem nasceu ali sabia que existiam. Fui dando a volta, indo pelos fundos, evitando a portaria principal da fazenda dos Novais. A noite caiu rápida, como sempre cai no sertão. 1 minuto tem luz, no outro é escuridão completa. Deixei o fantasma amarrado longe, perto de um açude seco, e continuei a pé. A lua estava cheia, iluminando o caminho com aquela luz prateada e fria que fazia as sombras ficarem mais escuras. A fazenda dos Novais à noite era diferente, quieta, menos guardas do que eu esperava. Talvez eles achassem que eu tinha desistido, que a foto e a ameaça tinham funcionado, que eu ia assinar os papéis e sumir, como todo mundo fazia quando confrontava aquela família. Mas eles não me conheciam de verdade. Ninguém conhecia. Nem eu mesmo sabia do que era capaz até aquele momento. Passei pela cerca usando uma tesoura velha para cortar o arame farpado. Entrei pela parte dos fundos, onde ficavam os alojamentos dos empregados. Tudo estava escuro, silencioso. O único som era o dos grilos e da minha própria respiração acelerada. A casa principal ficava a uns 200 metros dali. Grande, branca, iluminada como castelo. Tinha câmeras, eu sabia. Tinha alarmes, tinha seguranças armados. Não era questão de se eu ia ser pego, era questão de quando, mas eu só precisava de tempo suficiente. Só precisava chegar até Ana e Miguel. Tirar eles dali, chegar até o fantasma, sair antes que alguém nos alcançasse. Era um plano suicida. Burro, improvável de funcionar, mas era o único que eu tinha. Me aproximei pela lateral da casa, colado na parede, respirando pela boca para fazer menos barulho. As janelas do térreo estavam fechadas, cortinas puxadas, mas tinha uma porta dos fundos, provavelmente da cozinha. Girei a maçaneta devagar, trancada. Óbvio que ia estar trancada. Procurei outra entrada. Uma janela do banheiro estava entreaberta. Pequena, mas eu era magro. Conseguia passar. Subi com dificuldade, o corpo doendo do esforço. Passei pela janela apertada, caí do outro lado fazendo barulho. Congelei esperando que alguém viesse investigar. Nada. Continuei. O interior da casa era luxuoso. Piso de mármore, lustre de cristal, móveis caros. Cheirava a perfume caro e dinheiro velho. Me senti completamente deslocado ali, com minhas botas sujas de barro e roupa simples de fazendeiro. Subi a escada devagar, cada degrau rangendo baixinho. O coração batia tão forte que doía. As mãos suavam. A pistola pesava no cós da calça. No segundo andar tinha um corredor longo com várias portas. Qual delas? Como saber onde tinham colocado Ana e Miguel? Comecei a abrir uma por uma. Quarto vazio. Escritório. Outro quarto vazio. E então, na última porta do corredor, escutei um choro baixinho de bebê. Miguel. Girei a maçaneta. Trancada. Óbvio. Mas era uma fechadura simples. Tirei do bolso o canivete que sempre carregava. Forcei a lingueta. A porta abriu com um clique. O quarto era pequeno, escuro, com cheiro de mofo.
Tinha apenas uma cama velha e uma cômoda quebrada. E ali, sentada no chão num canto, segurando o bebê contra o peito, estava Ana. Ela levantou os olhos quando me viu. Por um segundo, não reagiu, como se não acreditasse. Então, os olhos se encheram de lágrimas. "João", sussurrou a voz quebrada, "você veio." "Vim buscar vocês", falei baixo, entrando e fechando a porta. "A gente precisa sair daqui, agora." "Não dá. Tem guardas, tem câmeras. Eles vão ver." "Eu sei. Mas a gente vai tentar mesmo assim." Ajoelhei na frente dela. O rosto estava pior do que na foto. Tinha outros hematomas, outros cortes. Eles tinham batido nela de novo. A raiva subiu como lava, mas eu empurrei para baixo. Depois. Ia lidar com isso depois. "Você consegue andar?" "Consigo." Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Segurei ela antes que caísse. "Calma, devagar." Eles não me deram comida direito, só água. Disseram que eu não merecia mais que isso. A raiva voltou mais forte. "Vamos sair daqui, agora." Ajudei ela a ficar de pé, peguei o Miguel no colo. O bebê estava magro, chorando fraco. Eles não tinham cuidado dele direito também. Saímos para o corredor devagar, tudo ainda quieto. Descemos a escada, um degrau de cada vez, eu na frente e ela atrás segurando na minha camisa. Estávamos quase na porta quando a luz acendeu. "Indo para onde, fazendeirinho?" Era o homem mais velho, o pai do Bernardo. Estava no topo da escada, de roupão, segurando um revólver cromado. Atrás dele, 2 seguranças surgiram, também armados. "Não dá um passo." Ele desceu lentamente. "Você realmente achou que ia conseguir? Que ia entrar aqui, pegar a menina e sair como se nada fosse? Eu só quero que vocês deixem ela em paz. Ela pertence a nós agora. O bebê é um novais, tem nosso sangue, e a gente não deixa nosso sangue ser criado por uma vagabunda qualquer. Não fala dela assim." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Ou o quê? Você vai fazer o quê?" Ele riu, mas era uma risada sem humor. "Você tá cercado, rapaz. Tem armas apontadas para sua cabeça e se der mais um passo a gente atira. E depois a gente diz que você invadiu a casa tentando roubar, que a gente atirou em legítima defesa. Ninguém vai questionar." Olhei para Ana. Ela tremia, mas tinha algo novo nos olhos dela. Não era medo, era esperança. Esperança de que talvez, só talvez, a gente conseguisse. E foi ali, naquele momento impossível, que eu tomei a decisão que mudou tudo. Tirei a pistola da cintura. Não apontei para ele. Apontei para o lustre gigante de cristal que pendia do teto. "Se vocês atirarem em mim, eu atiro nisso. Vai cair em cima de todo mundo. E no caos, a gente sai." Ele parou. Os olhos calculando, medindo, decidindo se eu tinha coragem. "Você não vai fazer isso?" "Não?" Engatilhei a arma. O som ecoou pela casa. "Tenta eu." Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Ele e os guardas em cima, eu, Ana e Miguel embaixo. A arma apontada para o lustre, todos esperando para ver quem ia ceder primeiro. E então Ana fez algo que ninguém esperava. Ela gritou. Gritou alto, com toda a força que tinha. "Socorro! Tá pegando fogo! A casa tá pegando fogo!" A confusão foi instantânea. Portas se abriram. Gente começou a aparecer de todo lado, gritando, perguntando onde era o fogo, correndo confusos. Aproveitei, segurei a mão dela e corremos para a porta. Um dos guardas tentou bloquear, mas Ana chutou ele com uma força que não parecia vir daquele corpo frágil. Ele cambaleou, eu empurrei mais. Ele caiu. Saímos correndo. Atrás de nós, os gritos continuavam, agora misturados com ordens de nos parar. Um tiro ecoou. Outro. Não sei se era para acertar ou para assustar, mas a gente não parou. Corremos pelos fundos, pela mesma trilha que eu tinha vindo. Ana tropeçava, levantava, continuava. Eu segurava o Miguel com um braço e puxava ela com o outro. Os pulmões queimavam, as pernas falhavam, mas a gente não parou. Chegamos onde o fantasma esperava. Montei, puxei Ana para cima, coloquei o Miguel entre nós. Cutuquei o cavalo com força e ele disparou.
Atrás de nós, as luzes da fazenda se acendiam uma por uma, vozes gritavam, motores ligavam, a perseguição tinha começado. Mas nós tínhamos alguns minutos de vantagem, e eu conhecia essa terra melhor que ninguém. "Segura firme!" gritei para o vento. E cavalgamos pela noite em direção ao desconhecido, em direção à liberdade, ou ao fim. O fantasma corria como nunca tinha corrido antes. Os cascos batiam na terra dura, levantando nuvens de poeira vermelha que brilhavam sob a luz da lua. Cada galope era uma pancada que subia pela coluna, sacudia os ossos, mas a gente não podia parar. Não agora, não quando estávamos tão perto. Ana se agarrava em mim com um braço, o outro segurando o Miguel contra o peito. O bebê chorava, assustado com o movimento brusco, com os gritos que ainda ecoavam atrás de nós, com o medo que emanava de todos nós. Mas ele estava vivo, estava conosco, e isso era tudo que importava. "Eles vão nos alcançar", Ana gritou no meu ouvido, a voz mal audível com o vento e o barulho dos cascos. "Não se a gente chegar na mata antes", respondi curvando o corpo para frente, pedindo mais velocidade ao cavalo. O fantasma estava cansado, a respiração pesada, a espuma se formando nos cantos da boca, mas ele continuava. Sabia que não podia parar. Atrás de nós, os faróis das caminhonetes rasgavam a escuridão. 2, talvez 3, vinham rápido pela estrada principal. Mas eu não estava na estrada. Estava cortando caminho por trilhas que só eu conhecia, por atalhos que meu pai tinha me ensinado quando eu era criança. Caminhos que nenhuma caminhonete conseguiria seguir. A mata começou a aparecer à frente. Árvores retorcidas, galhos secos, vegetação densa que formavam um labirinto natural. Era perigoso entrar ali no escuro, mas era nossa única chance. Na mata, o cavalo tinha vantagem. Na mata, eles teriam que vir a pé. E a pé éramos iguais, ou quase. Entramos na mata num galope cego. Galhos chicoteavam meu rosto, arranhavam meus braços. Ana se abaixou, protegendo o Miguel com o corpo. O fantasma desviava das árvores por instinto, pulava troncos caídos, seguia em frente mesmo sem enxergar direito. Os faróis atrás de nós pararam na borda da mata. Ouvi portas batendo, vozes gritando ordens, e então as lanternas começaram a se mover, entrando na vegetação, nos procurando. "Vamos!" Cutuquei o cavalo de novo. Ele estava no limite, mas obedeceu. Mais fundo. Precisávamos ir mais fundo. A mata era densa, úmida, cheia de sons noturnos que em qualquer outra situação seriam reconfortantes. O canto das corujas, o rangido dos galhos ao vento, o farfalhar de pequenos animais fugindo do barulho. Mas agora cada som parecia uma ameaça, cada sombra, um inimigo esperando. Cavalgamos por mais 20 minutos até que o fantasma simplesmente não aguentou mais. Ele começou a mancar, a respiração tão pesada que parecia que ia explodir. Não dava. Não podia forçar mais. Desci e ajudei Ana a descer também. As pernas dela cederam assim que tocou o chão. Segurei antes que caísse. "Você tá bem?" "Tô, só tonta." Ela se apoiou numa árvore, segurando o Miguel, que agora chorava mais baixo, cansado de tanto chorar. Olhei ao redor. Estávamos numa parte da mata que eu não conhecia bem. Tinha vindo longe demais, numa direção diferente da que pretendia. Mas as lanternas ainda se moviam atrás de nós, cada vez mais próximas. Dava para ouvir as vozes, os galhos quebrando, os gritos coordenando a busca. "Tira o cavalo da trilha", Ana disse de repente. "Se eles acharem ele, sabem que a gente está por perto." Ela tinha razão. Peguei as rédeas do fantasma, o levei para dentro da vegetação mais densa, amarrei em lugar escondido. Tirei a sela, deixei ele livre para descansar. Passei a mão pelo pescoço suado dele. "Obrigado, amigo. Você fez tudo o que podia." Voltei para onde Ana estava. Ela tinha se sentado no chão, as costas apoiadas na árvore, o Miguel mamando fraco. Mesmo na pouca luz da lua que filtrava pelas folhas, dava para ver como ela estava exausta.
o rosto ainda inchado dos golpes, os braços cobertos de arranhões, os olhos fundos de cansaço e fome. A gente precisa continuar andando. Falei baixo, me agachando ao lado dela. Eu sei. Só me dá 1 minuto. Só 1. Sentei ao lado dela. Pela primeira vez desde que começamos a correr, tive tempo de pensar, de realmente processar o que tinha acabado de fazer. Eu tinha invadido uma propriedade privada, tinha ameaçado pessoas com arma, tinha fugido com uma menor que a lei considerava estar sob custódia de seus empregadores. Tinha me tornado um criminoso, um foragido. E o pior, eu não me arrependia. Você não devia ter vindo, Ana disse, a voz fraca, mas firme. Você jogou sua vida fora por minha causa. Não joguei nada fora. Não tinha vida antes de vocês chegarem. Olhei para ela, para o bebê no colo dela. E se eu tivesse que escolher de novo, faria tudo igual. Ela começou a chorar. Silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelas bochechas machucadas. Ninguém nunca fez nada assim por mim. Ninguém nunca se importou o suficiente para... Eu me importo, interrompi. Me importo mais do que eu achei que ainda era capaz. As lanternas estavam mais próximas, vozes cada vez mais claras. Não tínhamos mais tempo. Vamos. Me levantei, ofereci a mão. Ela pegou, deixou que eu a ajudasse a ficar de pé. O Miguel tinha parado de chorar. Dormia exausto no ombro dela. Começamos a andar. Devagar, sem fazer barulho, desviando de galhos que pudessem quebrar, de folhas secas que pudessem denunciar nossa posição. Eu ia na frente, abrindo caminho, ela vinha atrás, segurando firme no Miguel. A mata parecia não ter fim, cada árvore igual à anterior, cada pedaço de trilha levando a outro pedaço idêntico. Eu estava perdido, tinha que admitir. Não sabia mais em que direção estávamos indo. Não sabia para onde fugir. Foi então que ouvi o som de água correndo. Um rio. Sussurrei para Ana. Se a gente seguir o rio, ele vai dar em algum lugar. Alguma estrada, alguma casa, alguma coisa. E se der na fazenda deles? Então a gente continua andando. Seguimos o som da água. A vegetação ficou mais úmida, o chão mais escorregadio. E então, a mata se abriu e lá estava, um rio. Não era grande, talvez uns 10 metros de largura, mas corria rápido, as águas escuras refletindo a luz da lua. A gente pode seguir pela margem, sugeri. É mais fácil que ficar no meio da mata. Mas antes que Ana pudesse responder, uma lanterna iluminou a gente. Forte, cegante, vinda da nossa direita. Ali! Achei eles! Corri sem pensar. Peguei a mão de Ana e corri em direção ao rio. Ela gritou, tropeçou, mas eu não soltei. Chegamos na margem, a água batendo nos nossos pés. Entra! Gritei. A água tá forte, eu não sei nadar direito. Eu sei, confia em mim. Mais lanternas apareceram, mais vozes. Eles estavam cercando a gente. Ana olhou para trás, para os homens chegando. Olhou para frente, para o rio escuro e ameaçador. E então olhou para mim. Eu confio. Entramos na água juntos. O frio cortou como navalha, tirou o fôlego. A correnteza puxou nossas pernas, tentou nos derrubar. Segurei Ana com força, coloquei meu corpo entre ela e a correnteza mais forte. Segura no Miguel, não solta ele. Não vou soltar. Atravessamos devagar, lutando contra a água que insistia em nos arrastar. Cada passo era uma batalha. A água batia na cintura, no peito, nas nossas bocas. O Miguel chorava de novo, assustado com o frio, com a sensação de estar submerso. Um tiro ecoou. A bala atingiu a água perto de nós, levantando um jato. Outro tiro, mais próximo. Eles estão atirando, Ana gritou desesperada. Continua andando, quase lá. Mais tiros. Um deles passou tão perto que ouviu assobio, mas a gente não parou. Não podíamos parar. Chegamos do outro lado encharcados, tremendo, mas vivos. Subimos a margem escorregadia, entramos correndo na mata do outro lado. Atrás de nós, os homens hesitavam na beira do rio. A água estava muito forte, muito perigosa.
Eles teriam que procurar um lugar melhor para atravessar. Isso nos dava tempo. Não muito, mas alguma coisa. Corremos até não conseguir mais. Até as pernas falharem, os pulmões queimarem, o corpo inteiro implorar por descanso. Encontramos uma área mais densa, com vegetação tão fechada que mal dava para ver o céu. Ali, escondidos entre raízes grandes de uma árvore antiga, desmoronamos. Ana estava tremendo incontrolavelmente. A roupa encharcada, o frio da noite, o choque de tudo. O Miguel chorava fraco, a pele gelada. A gente precisava de fogo, de roupa seca, de abrigo. Mas não tinha nada disso. Só tinha o que vestíamos e a determinação de sobreviver. Tirei minha camisa, torci a água, enrolei no Miguel. Minha pele arrepiou com o frio, mas o bebê precisava mais. Ana tirou a blusa por cima, ficou só com uma camiseta fina por baixo, usou a blusa para secar o rosto do filho. Ele está muito frio, ela disse, a voz trêmula. Muito frio, João. E se ele ficar doente? E se... Não vai ficar. Falei com uma firmeza que não sentia. A gente só precisa aguentar até amanhecer. Quando clarear, a gente acha ajuda. Que ajuda? Quem vai ajudar a gente? Todo mundo tem medo deles. Todo mundo... Seu Antônio. Lembrei de repente. Ele disse que ajudaria. A gente precisa chegar até a cidade, até a loja dele. E se ele tiver mudado de ideia? E se eles já tiverem chegado nele? Eram perguntas válidas. Perguntas que eu não tinha resposta. Mas tinha que acreditar em alguma coisa. Tinha que ter esperança em alguma coisa. Senão, por que continuar? A noite foi a mais longa da minha vida. Ficamos ali, amontoados entre as raízes, tremendo de frio, cada som nos fazendo pular. Ana dormiu e acordou várias vezes, sempre assustada, sempre achando que eles tinham nos achado. O Miguel chorou a noite toda, um choro fraco e doente que partia o coração. Eu não dormi. Fiquei acordado, de guarda, a pistola na mão, mesmo com os dedos tão gelados que mal conseguia sentir o gatilho. Cada hora que passava parecia uma eternidade. Cada minuto arrastado como se o tempo tivesse parado completamente. Quando a primeira luz do dia começou a filtrar pela copa das árvores, senti um alívio tão grande que quase chorei. Tínhamos sobrevivido à noite. Tínhamos chegado até aqui. Ana acordou com a luz. Os olhos estavam vermelhos, inchados, exaustos. O Miguel dormia, finalmente em paz, mesmo pálido e gelado. Dia clareou. Disse, a voz rouca. Sim, a gente conseguiu. E agora? Era a pergunta de 1 milhão. E agora? Para onde ir? Como chegar na cidade sem ser vistos? Como confiar em alguém quando todos estavam com medo ou no bolso dos novais? Olhei ao redor tentando me orientar. O sol nascia à nossa frente, o que significava que estávamos virados para o leste. A cidade ficava a nordeste. Se continuássemos por mais algumas horas, atravessando a mata, talvez chegássemos numa estrada secundária que levava até lá. A gente continua andando. Decidi. Desvia da estrada principal. Vai por dentro, por trilhas, até chegar perto da cidade. Daí a gente vê. Eu não sei se consigo andar muito mais. Ana admitiu. E pela primeira vez, vi lágrimas de desistência nos olhos dela. Eu tô tão cansada, João. Tão cansada de fugir. Tão cansada de ter medo. Às vezes eu penso que seria mais fácil só desistir, entregar eles o que querem, acabar com isso. Não. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. Obriguei ela a me olhar. Você não vai desistir. A gente não fugiu a noite toda. Não atravessou aquele rio. Não sobreviveu a tudo que sobrevivemos para desistir agora. Você é mais forte que isso. Eu sei que é. Como você sabe? Você mal me conhece. Eu sei porque você está aqui. Porque você trouxe o Miguel ao mundo naquela estrada imunda ao invés de desistir. Porque você lutou para sair daquela casa. Porque você ainda está respirando mesmo depois de tudo que fizeram com você. Limpei uma lágrima que escorreu pelo rosto dela.
Você é a pessoa mais forte que eu já conheci e eu não vou deixar você desistir agora. Ela soluçou, se jogou nos meus braços, chorou com tudo que tinha. E eu segurei. Segurei ela e o Miguel entre as raízes daquela árvore velha, enquanto o sol nascia sobre a mata e um novo dia começava. Um dia que podia ser nosso último juntos, ou o primeiro de muitos. Não tinha como saber, mas a gente ia descobrir, juntos. Depois que Ana se acalmou, começamos a andar de novo. Mais devagar agora, porque a adrenalina tinha passado e o corpo cobrava o preço. Cada passo doía. Cada músculo gritava por descanso. Mas parávamos, morréramos. Então, continuávamos. A mata começou a ficar menos densa. Árvores mais espaçadas, vegetação mais baixa. Sinal de que estávamos chegando perto de área habitada. Precisávamos ser mais cuidadosos agora. Foi quando ouvi o som de motor, não de caminhonete, de trator. Fiz sinal para Ana ficar quieta. Nos aproximamos devagar, escondidos atrás de arbustos. E então vimos um sítio pequeno com uma casa simples de madeira, um pomar de manga e um homem velho trabalhando na horta. A gente pede ajuda? Ana sussurrou. Não sei se é seguro. A gente não tem escolha, João. O Miguel precisa de comida, precisa de calor. A gente não aguenta muito mais. Ela tinha razão. De novo. Respirei fundo, coloquei a pistola no cós da calça, cobri com a camisa ainda úmida. Saí devagar da mata, as mãos levantadas para mostrar que não era ameaça. Bom dia! Chamei alto. O velho se assustou, pegou a enxada como arma, virou rápido. Quando me viu, o corpo relaxou um pouco, mas a desconfiança permaneceu. Quem é você? O que quer? Meu nome é João. A gente precisa de ajuda. Temos um bebê que está passando frio e fome. Por favor. Bebê? Ele olhou ao redor. Viu Ana saindo da mata com o Miguel no colo. Os olhos dele se arregalaram. Vocês são os fugitivos que os novais estão procurando. Meu sangue gelou. Eles tinham espalhado a notícia. Claro que tinham. Por favor. Ana se aproximou, a voz desesperada. Meu filho está doente, ele precisa de ajuda. A gente não tem para onde ir. O velho olhou para ela, para o bebê, para o estado deplorável dos dois. E algo nos olhos dele mudou. Entrem rápido antes que alguém veja. Não era a salvação, mas era uma chance. E às vezes, uma chance é tudo o que precisamos para continuar lutando. A casa do velho era pequena, mas limpa. Cheirava a café coado na hora e lenha queimada no fogão. Ele nos levou para dentro rapidamente, olhando para a estrada antes de fechar a porta e trancar. Senta. Apontou para a mesa de madeira velha no centro da cozinha. Vou buscar cobertor e comida. Ana desmoronou na cadeira, ainda segurando o Miguel. Eu fiquei em pé, tenso, esperando que aquilo fosse armadilha, esperando que a qualquer momento ele pegasse o telefone e ligasse para os novais. Mas não foi o que aconteceu. Ele voltou com um cobertor grosso de lã, enrolou Ana e o bebê juntos. Pôs água para ferver, preparou uma madeira com leite em pó, ofereceu para Ana. Ela pegou com mãos trêmulas e deu para o Miguel, que sugou faminto. Vocês estão uma desgraça, disse o velho, enchendo canecas com café quente. Quando foi a última vez que comeram? Ontem de manhã. Respondi pegando a caneca. O calor queimou minhas mãos geladas, mas era uma dor boa. Uma dor que lembrava que ainda estava vivo. Ele fez ovos mexidos, torrou pão na chapa, serviu com manteiga caseira. A gente comeu como animais esfomeados, sem falar, só engolindo rápido, com medo que a comida sumisse. Devagar, ele avisou. Estômago vazio não aguenta muita comida de uma vez. Quando terminamos, ele se sentou do outro lado da mesa e nos estudou em silêncio. Era um homem pequeno, magro, a pele curtida pelo sol, as mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho. Os olhos eram fundos, mas gentis. Olhos de quem já tinha visto muita coisa e aprendido a não julgar rápido demais. Meu nome é Sebastião, disse finalmente. Moro aqui sozinho desde que minha esposa morreu faz 3 anos. Não tenho filhos, não tenho nada além desse pedaço de terra e as minhas mangueiras.
Por que o senhor nos ajudou? Perguntei, desconfiado ainda. O senhor sabe quem está nos procurando, sabe o que podem fazer com quem nos ajudar. Sei, os Novais controlam essa região inteira, fazem o que querem com quem querem e ninguém faz nada. Ele tomou um gole do café. Mas eu sou velho demais para ter medo de gente assim. E velho demais para ficar de braços cruzados vendo injustiça acontecer na minha frente. Eles disseram que a gente roubou o bebê. Jana falou pela primeira vez desde que entramos, a voz fraca. Disseram que eu sou criminosa, que o João é sequestrador. E eu devo parecer o Papa. Sebastião deu uma risada seca. Eu vi as marcas no seu rosto, menina. Vi como você segura esse bebê. Mãe que rouba filho não segura assim. E homem que sequestra não arrisca a vida atravessando o rio no escuro. Ele se levantou, foi até uma gaveta velha, voltou com um envelope amarelado. Dentro tinha dinheiro. Não muito, mas alguma coisa. Isso é tudo que tenho guardado, uns R$800. Queria ter mais para dar, mas a gente não pode aceitar. Falei, mesmo sabendo que precisávamos. Pode sim, e vai. Ele empurrou o envelope na minha direção. Pega isso, pega seus dois e sai dessa região. Vai para longe, para o norte e para o sul, tanto faz. Só sai daqui. E ir para onde? Ana perguntou, as lágrimas voltando. A gente não tem documentos. Não tem dinheiro suficiente, não tem nada. Como a gente vai recomeçar do nada? Sebastião ficou quieto por um momento pensando. Então seus olhos se iluminaram com uma ideia. Tenho um primo, ele mora lá no Tocantins, perto de Araguaína. Tem um sítio maior que o meu, cria gado, planta, sempre precisando de gente para trabalhar. Ele olhou para mim. Você sabe trabalhar na roça, rapaz? Nasci na roça, é tudo que sei fazer. Então tá resolvido. Eu ligo para ele, explico a situação. Ele é bom homem, não vai fazer pergunta. Dá trabalho, casa para morar, comida na mesa. Vocês ficam lá até as coisas acalmarem aqui. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntei de novo, sem entender tanta bondade vinda de um estranho. O senhor nem nos conhece. O velho ficou quieto. Os olhos ficaram distantes, perdidos em alguma memória antiga. Quando falou, a voz saiu pesada de arrependimento. Porque há muito tempo atrás, quando eu era novo, uma menina apareceu na minha porta pedindo ajuda. Ela tinha fugido de uma situação parecida. Homem poderoso, filho indesejado, família querendo apagar o problema. Ele limpou uma lágrima que teimava em sair. E eu tive medo. Mandei ela embora. Disse que não podia me envolver. 3 dias depois, acharam o corpo dela no rio. Ela tinha se afogado, ou tinha sido afogada, nunca souberam. O silêncio que seguiu era pesado, carregado de dor antiga que nunca tinha cicatrizado. Desde então eu jurei que se um dia tivesse outra chance, eu não ia virar as costas, não ia deixar o medo me transformar em covarde de novo. Ele olhou direto para Ana. Então é por isso, menina, porque há 50 anos eu não fiz o certo, e essa é minha chance de consertar isso. Ana se levantou, ainda segurando o Miguel, e abraçou o velho. Ele ficou rígido por um segundo, surpreso, mas então relaxou e retribuiu o abraço. 2 pessoas carregando dores diferentes, encontrando algum consolo uma na outra. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por nos dar uma chance. Não me agradeça ainda. Vocês ainda têm uma jornada longa pela frente. Sebastião ligou para o primo. A conversa foi curta, vaga, mas eficiente. Quando desligou, acenou positivo. Acertado. Ele espera vocês daqui a 2 dias. Eu escrevi o endereço aqui. Entregou um papel amassado. É longe, vai levar um tempo para chegar. E vocês não podem pegar ônibus muito arriscado. Os Novais com certeza estão vigiando rodoviária. Como a gente vai então? Perguntei. A pé e carona, pelas estradas secundárias. Vai ser cansativo, mas é o jeito mais seguro. Ele foi até um armário. Voltou com roupas velhas, mas limpas. Vistam isso, joguem essas roupas molhadas fora e levem essa mochila aqui. Botei comida, água, um mapa. Seu Sebastião. Comecei,
sem saber como agradecer. Não fala nada, só vai. E cuida bem dessa menina e desse bebê. Ele olhou para Ana e para o Miguel. Eles merecem uma vida boa, longe de gente ruim, longe de medo. Trocamos de roupa. As roupas dele eram grandes em mim e enormes em Ana, mas eram secas e quentes. Enchemos a mochila com tudo que ele tinha dado: comida, água, remédios, fraldas improvisadas, dinheiro. Quando estava na hora de ir, Sebastião nos levou até os fundos do terreno, onde tinha uma trilha que levava para outra estrada, longe da principal. Seguem por aqui, uns 5 quilômetros, e vocês chegam na estrada velha que vai para Miracema. De lá, continuam subindo. Evitem cidades grandes. Parem só em lugares pequenos. Peçam carona para gente simples, caminhoneiro, fazendeiro, gente que não tá nem aí para política local. Como a gente vai te pagar por tudo isso? Ana perguntou. Não precisa me pagar nada, só me manda notícia quando chegarem lá, só para eu saber que deu certo. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas sincero. E quando esse menino crescer, conta para ele que teve gente boa que ajudou quando precisou. Ensina ele a fazer o mesmo pelos outros. Nos despedimos com abraços apertados e então começamos a andar. De novo, sempre andando, sempre fugindo, sempre esperando que o próximo passo não fosse o último. A caminhada foi longa. O sol subia, esquentava, queimava. As botas machucavam os pés. A mochila pesava nos ombros, mas continuávamos. Um passo de cada vez, 1 metro de cada vez. Ana tinha melhorado com a comida e o descanso. Segurava o Miguel com mais firmeza, andava com mais determinação. Ela não falava muito, mas de vez em quando olhava para mim e sorria. Um sorriso cansado, mas real. Você acha que a gente vai conseguir? Perguntou depois de horas andando. Acho, respondi, e dessa vez acreditei. A gente já passou pelo pior. Se sobrevivemos até aqui, podemos sobreviver o resto. E quando chegarmos lá, no sítio do primo dele, o que a gente vai ser? Fugitivos para sempre? Não, a gente vai ser uma família. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Vamos trabalhar, vamos criar o Miguel, vamos viver. E quando ele for grande o suficiente, a gente conta a história dele. A história de como ele nasceu no meio do lixo, mas foi criado no amor. Ana parou de andar. Me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, mas cheios de algo novo. Esperança, talvez. Ou talvez fosse só alívio por finalmente ter alguém que não ia desistir dela. Família, repetiu a palavra devagar, como se estivesse experimentando o gosto. Eu nunca tive uma família de verdade. Agora tem. Peguei a mão livre dela, a que não segurava o bebê. Eu, você e o Miguel. A gente é família agora. Ela apertou minha mão e continuamos andando, juntos. Pegamos carona com um caminhoneiro que levava verdura para Araguaína. Ele não fez perguntas, só ligou o rádio alto e deixou a gente dormir no banco de trás da cabine. Pegamos outra carona com uma família que ia para um batizado. Eles deram comida para o Miguel, fizeram Ana rir com histórias bobas, nos trataram como gente normal. Cada quilômetro que passava, sentia que deixávamos o perigo para trás. Cada pessoa que ajudava sem perguntar, devolvia um pouco da minha fé na humanidade. 2 dias depois, chegamos no sítio do primo de Sebastião. O sol estava se pondo, tingindo tudo de laranja e roxo. A casa era simples, mas acolhedora. O homem que nos recebeu era grande, forte, com sorriso largo e aperto de mão firme. Sebastião me contou. Foi tudo o que disse. Vocês estão em casa agora. Vem, vou mostrar onde vão ficar. Nos levou até uma casinha pequena nos fundos. Tinha quarto, cozinha, banheiro. Era simples, mas era nosso. Tinha cama limpa, fogão funcionando, água corrente. Era mais do que tínhamos tido em semanas. Amanhã a gente conversa sobre o trabalho, ele disse antes de sair. Hoje descansem, vocês parecem precisar. Quando a porta fechou e ficamos sozinhos, Ana e eu olhamos um para o outro.
E então, pela primeira vez em muito tempo, sorrimos de verdade. Naquela noite, depois de dar banho no Miguel, depois de comer uma sopa quente, depois de sentir pela primeira vez em semanas que talvez as coisas pudessem dar certo, sentei na varanda pequena daquela casa e olhei para o céu estrelado. Pensei na fazenda que tinha deixado para trás, na terra do meu pai, na casa onde cresci, tudo abandonado, tudo perdido talvez. Mas não me arrependi, porque tinha aprendido algo importante. Terra, a gente consegue em outro lugar. Casa, a gente constrói de novo. Mas propósito, conexão, amor, isso não se acha fácil. E quando acha, vale a pena lutar, vale a pena sacrificar, vale a pena arriscar tudo. Ana veio se sentar do meu lado, o Miguel dormindo em seus braços. "No que você está pensando?" perguntou baixinho. "Tô pensando que há um mês atrás eu estava sozinho naquela fazenda, achando que minha vida tinha acabado, que não tinha mais nada para mim, que ia morrer do mesmo jeito que vivia, sozinho e sem significado. E agora? Agora eu sei que a vida não tinha acabado, tinha só pausado, esperando vocês chegarem para recomeçar." Olhei para ela, para o bebê nos braços dela. "Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês." Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E ficamos assim, em silêncio, vendo as estrelas, ouvindo os grilos, sentindo o vento morno da noite. Era um recomeço. Não era perfeito. Não era o que nenhum de nós tinha planejado. Mas era nosso. E às vezes, isso é tudo que precisamos. Uma chance de recomeçar. Alguém que acredite em nós quando ninguém mais acredita. Um lugar para chamar de lar, mesmo que seja temporário. Uma família, mesmo que não seja de sangue. O Miguel acordou chorando. Ana levantou para cuidar dele. Eu fiquei mais um pouco na varanda, olhando para o céu, pensando em tudo que tinha acontecido. Tinha perdido minha fazenda, tinha me tornado fugitivo, tinha virado as costas para a única vida que conhecia. Mas tinha ganho algo infinitamente mais valioso. Tinha reencontrado minha humanidade. Tinha descoberto que ainda era capaz de amar, de lutar, de sacrificar por algo maior que eu mesmo. A solidão tinha sido minha companheira por tanto tempo que eu tinha esquecido como era sentir conexão. Mas agora lembrava, e não ia esquecer de novo. Entrei na casa. Ana estava dando de mamar para o Miguel, cantando baixinho uma canção de ninar que ela mesma tinha inventado. Olhou para mim e sorriu. "Vem dormir. Amanhã começa nosso novo dia." "Nosso novo dia", repeti, gostando do som das palavras. Deitei na cama ao lado dela. O Miguel entre nós dois, pequeno e frágil, mas vivo. Tão vivo. Fechei os olhos e pela primeira vez em meses dormi em paz. Sem pesadelos, sem medo, sem o peso esmagador da solidão, porque não estava mais sozinho. E enquanto a noite cobria aquele pedaço esquecido do Tocantins, enquanto o mundo continuava girando indiferente às nossas pequenas tragédias e vitórias, nós três dormimos juntos. Uma família improvável, nascida da dor e do desespero, mas real assim mesmo. Uma família que tinha aprendido a coisa mais importante, que no fim, o que nos salva não é o dinheiro, não é o poder, não é a terra ou a posição social. O que nos salva é a coragem de estender a mão para quem precisa. A coragem de dizer "eu me importo" quando seria mais fácil virar as costas. A coragem de acreditar que mesmo no meio do lixo, no meio do abandono, no meio da pior solidão, ainda é possível encontrar algo que valha a pena lutar. E esse algo, sempre, inevitavelmente, são as pessoas que escolhemos amar.